Fala galera, bem-vindo a mais uma live, um café pro treino. Nós estamos na live de número 16 e hoje nós vamos falar dos tipos de fibras musculares e a relação com a testosterona em homens e mulheres. Espero que todos estejam me ouvindo aí, tá? Que o áudio esteja bacana. Nós estamos chegando então na nossa live de número 16. Foram aí praticamente 4 meses aí de construção dessa live. Hoje eu vou trazer um assunto bem bacana. O assunto de hoje foi uma visão que eu tive ao estudar o livro de Bosco, A Fisiologia do Treinamento de Força Muscular, e ele trouxe uma visão totalmente diferenciada para mim. E ajudou muito na compilação, na criação do método Caos, o que fez eu entender vários conceitos, que fez eu ter uma visão um pouco diferente. Eu espero entregar isso daqui hoje para vocês. Eu convido vocês aí a estarem acompanhando a aula inteira. Você que é treinador, fique comigo aqui nessa aula, porque você vai ter que entender o passo a passo do que eu vou explicar hoje, para entender como que funciona, qual foi a visão que Bosco passou aí, tá? Para quem está chegando agora, meu nome é Renan Fagundes Demarque e eu criei esse um café para o treino para trazer alguns assuntos sobre o treinamento de musculação, sobre assuntos que envolvem a academia. Então aqui a gente fala de motivações, aqui a gente fala do mercado de trabalho, aqui a gente fala sobre treinamento. E hoje nós estamos na nossa 16ª live, né? Toda quinta-feira eu tenho feito essa live às 8 horas da manhã. Algumas pessoas perguntam para mim, Renan, mas por que 8 horas da manhã na quinta-feira? Porque é o horário que às vezes eu tenho vago, né? Porque a gente trabalha no campo de batalha mesmo. E aí às vezes eu acabo saindo tarde da academia. E é um horário então que deu certo para mim. Pode ser que em breve a gente possa mudar ou não, mas no momento é esse horário que eu estou criando. E alguns dos meus alunos também que aí participam assim, como que você escreve esses conteúdos da sua live, como que você se programa? E logo em breve eu vou fazer um conteúdo de como eu fui me programando. E você que está aí querendo entrar nesse mercado digital, fazer sobre alguns assuntos, sobre alguns aspectos sobre o treinamento, eu criei esse um café para o treino com a intenção de me soltar, de poder falar com vocês, de poder ir perdendo a minha vergonha. Tem uma live da semana passada, da semana retrasada, onde eu falei sobre vergonha, né? Então você tem que ir fazendo para ir quebrando essa sua vergonha. E aí eu fui fazendo essa live, né? Um café para o treino, e assim a gente subiu ela para a plataforma, onde tem várias aulas lá. Então isso me ajudou bastante. Então você que tem vergonha de falar na frente da câmera, você que quer transmitir uma mensagem, mas não sabe como fazer, a dica que eu te dou é ir fazendo e perdendo essa vergonha, porque quando você está no campo de batalha mesmo, você sabe realmente as suas dificuldades e vai superando. E falando em campo de batalha, eu sempre passo para os meus alunos que eu vivo realmente dentro do campo de batalha, dentro da academia, para entender os conceitos, para ver as dificuldades, os problemas e trazer aqui para vocês, para você que é treinador, com a intenção de ajudar, com a intenção de fazer você melhorar o seu trabalho e poder fazer o melhor atendimento para o seu cliente. Então, o que eu vou trazer hoje aqui sobre o treinamento, né, sobre essa questão das fibras musculares e essa relação aí de força explosiva em relação à contração da musculatura, o treinamento de homens e mulheres, foi uma visão que eu vi dentro de um livro que eu acabei estudando, vou mostrar para vocês, e apliquei no campo de batalha mesmo, na prática, tem que viver na prática, porque quem é educador físico, você que é um treinador, você sabe muito bem, se você ama essa profissão, o nosso trabalho é na prática, ele não é virtual, ele não é digital somente. Você pode sim fazer seus atendimentos de forma online, só que se você ama mesmo isso que você faz, é na prática, é no campo de batalha, é lá com o cliente, no tete a tete, fazendo ele treinar, e você também treinando. O treinamento físico, ele é no mundo físico, né? Então não é virtual. E o assunto que nós vamos tratar hoje veio desse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A força muscular, aspectos fisiológicos e aplicações práticas. Esse livro é de Carmelo Bosco.
Ele é muito bom, é um dos livros que me ajudou. Ele tem bastante página, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ele é um livro bem, do outro lado aqui, bem explicativo. Já fiz bastante, ó, já li bastante ele. Fiz bastante anotações, né, nesse livro. Ele é bem bacana, ele é show de bola e eu espero que possa contribuir aí para você que é treinador a poder melhorar a visão de treinamento. Então nós vamos falar hoje sobre as fibras musculares, os grupos musculares, o que predomina nos grupos musculares, né? Quais são as fibras musculares que se predominam em certos grupos musculares. E hoje o conteúdo dessa aula ele é em formato dessa live, né? Ele é em formato de aula mesmo. Então, como você que já me acompanha ou você que está chegando agora para entender como que eu vou fazer, eu estou fazendo essa transmissão da live pelo meu computador. Então eu uso essa tela aqui de gravação onde eu vou falar com vocês e vou usar essa daqui onde eu vou transmitir uma lousa digital. Deixa eu só arrumar ela aqui. Então a gente vai usar essas duas cenas. Aqui eu vou estar falando da nossa live, ó, vocês podem estar vendo aí que é a lousa digital que eu estou arrumando, e também por essa daqui onde eu estou conversando com você. Lá na lousa digital eu vou passar os conteúdos, aqui eu vou escrever, vou fazer umas anotações. Essa live é em formato de aula mesmo, né? As outras últimas aulas eu não estava utilizando a lousa digital, estava falando com vocês mais na câmera, só que hoje nós iremos usar essa daqui, também para eu poder fazer em formato de aula. Lembrando, você que está chegando agora, que está vendo o replay dessa aula, essa aula ela vai ficar disponível por uma semana no meu Instagram e por 2 semanas no meu canal do YouTube, Renan Demarque, treinador. Então, se você não consegue assistir agora, não tem tempo para assistir agora porque você vai dar aula, porque você está trabalhando, que é 8 horas da manhã, não tem problema. Você pode ficar comigo e assistir ela depois, fora de um outro horário. Beleza? Então, pessoal, então vamos começar aqui a nossa aula sobre tipos de fibras musculares e a relação com a testosterona em homens e mulheres. Uma visão que eu aprendi com o Bosco desse livro, que eu acabei mostrando para vocês. E quando o assunto é testosterona, não sei o que acontece, mas todos querem saber, sejam homens ou mulheres, querem estar entendendo, vendo esse conceito por causa da testosterona, que é um hormônio que muitos falam que é um hormônio esteroidal, né? Anabólico, né? Um hormônio anabólico, que aí todo mundo que quer ganhar massa muscular, se for falar em questão de hormônio, sempre pensam na testosterona. Ela ajuda sim, e essa é uma questão, uma visão que eu vou passar para vocês, se ela realmente é muito importante assim para o ganho de massa muscular, a força, e qual a diferença que ela faz, né? E para você entender todos esses conceitos, eu vou começar falando das fibras musculares. Vou fazer uma introdução aqui e vou falar das fibras musculares. E se você quer entender esse conceito que eu vou passar para vocês, acompanhe a live, porque eu vou fazer uma introdução e vou indo das fibras musculares até a gente chegar na testosterona para entender todo esse conceito, né? Tudo o que eu quero passar aqui para vocês. Então, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui, que é a demanda metabólica que uma atividade promove, né? Então, quem me acompanha aqui, e você que é do curso, você que está na plataforma, nos cursos adicionais aí tem um curso totalmente grátis, que é a demanda do treinamento de força. Lá eu falo dos aspectos energéticos e metabólicos para o treinamento. Se você não assistiu ainda, corre lá, assiste, é de graça, tá lá um módulo com 10 aulas, são 10 módulos lá para você entender todos os conceitos do treinamento de força, que é a demanda, os aspectos energéticos, as funções metabólicas ali e como que o corpo utiliza cada energia. E aqui eu vou fazer uma pequena introdução para a gente ir falando do assunto da nossa live de hoje, que é essas fibras musculares e a relação com a força explosiva e a testosterona. Então, na demanda metabólica, que uma atividade promove, ela é usada por uma determinada energia, né? Então, nosso corpo tem determinadas energias que ele usa para fazer certos tipos de contração muscular, para fazer nossa atividade rotineira do dia a dia. Só que quando falamos de atividade física, do treinamento físico,
Essa energia usada ela vai depender da carga total de treinamento. E a demanda energética que ela utilizar aí desse metabolismo vai depender de duas variáveis, né? Ela associa duas variáveis. Então, quais são essas variáveis que o corpo utiliza aí para função energética, né? Para utilizar como substrato energético. Ele vai utilizar então duas variáveis que é o volume ou a intensidade. Deixa eu anotar aqui para vocês. Ou intensidade. Deixa eu só trocar de cor. Lembrando, pessoal, que usar essa lousa digital aqui, você que está comigo, nas minhas aulas a gente sempre vê sobre slides, só que nessa lousa digital aqui eu estou me acostumando, então fiquei um tempo sem utilizar ela, estou voltando agora. Se eu enroscar aqui é normal. Se você quer aprender realmente a fazer as coisas trabalhar, você tem que fazer na prática, no ao vivo mesmo. Então, ó, nessa introdução aqui que eu estou fazendo para falar sobre os aspectos, né, metabólicos de energia que o corpo vai utilizar, no treinamento, ele vai depender de duas variáveis. E quais são essas variáveis? É o volume ou a intensidade, né? Quando nós falamos do volume de treinamento, ele está ligado ao número de exercícios, número de repetições, número de séries que nós vamos colocar no exercício, o tempo que o nosso treinamento vai decorrer, tudo isso daí é envolvido no volume. E na intensidade, o que é a intensidade está relacionado ao grau de esforço que nós vamos fazer no treinamento, vindo a partir de sobrecarga. Então, a intensidade ela é carga, então vai ter uma quantidade de sobrepeso, sobrecarga alta e quantidade de esforço alta. Você vai realmente se esforçar para realizar as suas repetições. Ou seja, aquele conceito onde nós vamos chegar na falha total. Isso daí é a intensidade do treinamento. Lembrando que quanto mais intenso o seu treinamento, menos volume ele tem. Né? Se você faz um treinamento tão volumoso, você tem uma intensidade baixa. Quando você faz um treinamento muito intenso, ele tem um volume mais baixo, porque você não consegue manter intensidade e volume alta por longo período de tempo, entendeu? Não consegue fazer muitas séries, muitas repetições, né? Isso é fato. Quando você coloca uma intensidade de sobrecarga para realizar alguns exercícios, vamos supor lá uma supino reto. Se você colocar lá uma quantidade média baixa, você faz muitas repetições, ou seja, o volume daquela série se tornou alto porque a intensidade de esforço na sobrecarga está baixa. Se você foi lá e colocou uma quantidade de cargas alta, logo você vai conseguir realizar somente em torno de 4, 5, 6 repetições. Aí o volume daquela série nas repetições se tornou baixo. Então, quanto mais intenso, menos volume. E é preciso entender isso. Vem me acompanhando aqui nessa aula, que você vai entender tudo que eu estou querendo dizer. Então, essa foi uma introdução que eu quero passar aqui para vocês. Um outro ponto que eu venho passar aqui, sempre faço assim, tá, pessoal? Para separar, porque eu tenho anotação, que nem algumas pessoas já perguntaram, tem umas anotações e vou seguindo as aulas aqui, né? E aí vem a energia mecânica. O segundo passo que eu quero explicar aqui para vocês é sobre a energia mecânica. O que é essa energia mecânica? A energia mecânica ela é a capacidade de gerar movimento. Então, nós temos aqui mecânica. É a capacidade de gerar movimento. Então, quando nós falamos no treinamento, nós temos uma energia mecânica. Ou seja, para a realização do exercício, para a realização de qualquer atividade, o mesmo caminhar que você faz aí, o levantar da cadeira, isso demanda uma energia mecânica, né? E essa é a capacidade de gerar esse movimento. Ele pega essa energia e te dá força suficiente para realizar aquele movimento, levantar da cadeira, andar, realizar uma série de supino, uma série de puxador
um pulley, né? Uma rosca direta, enfim. Então, essa energia mecânica vai fornecer substratos, né, energéticos vindo para a musculatura para fazer esse movimento. É uma capacidade metabólica, né, que de acordo com os tipos de fibras musculares envolvidas no no treino e o esforço empregado naquele treino. Então, dependendo do esforço que você colocar, dependendo das cargas que você colocar ali, vai ser gerado um substrato energético para fornecer energia para a realização desse movimento aí muscular. E nós temos dois tipos aí de metabolismo energético que vai fornecer substratos energéticos para a realização desse movimento. E quais são eles, né? Eu vou colocar aqui para vocês substrato energético aeróbico e anaeróbico. Então, nós temos que entender isso aqui quando nós falamos de fibras musculares e sobre o treinamento. E isso é importante até mesmo entender esse conceito aqui, essa parte, pessoal, para depois entender a relação que eu vou falar lá da testosterona. Para entender quando eu mostrar um quadro, eu vou mostrar um quadro aqui para vocês. Só uma observação que eu quero fazer, eu deixei aberta aqui nos comentários a caixinha de perguntas. Se você tiver alguma pergunta aqui para fazer para mim, pode falar que aí no final da nossa live eu vou estar respondendo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo e me acompanhe aqui na live, que nós vamos falar sobre as fibras musculares e a ligação com a testosterona em homens e mulheres aí na produção de força explosiva, que ela é necessária para fornecer aí a hipertrofia muscular. Então, se você tiver alguma pergunta, faça aí depois no final da live, eu vou acabar vendo. Como eu estou transmitindo aqui pelo meu computador para fazer um bloco de notas e fazendo anotações, eu não consigo saber quem está entrando na nossa live. Mas você que está chegando, você que está aqui comigo, seja bem-vindo. Fica aqui comigo, que aí você vai entender tudo que eu quero passar aqui sobre as fibras musculares. E tenho certeza que o que você vai aprender aqui hoje, como você que é treinador, você que treina, vai fazer uma diferença na hora de você fazer o seu treinamento, né? Na hora que você vai entender quais são os tipos de fibras musculares que você está recrutando em determinadas intensidades e quais são as fibras musculares que predominam em certos grupos musculares. Então, nós temos esses tipos de metabolismo, o aeróbico e o anaeróbico, e ambos são capazes de fornecer energia para o treino, né? Eles fornecem energia para o treinamento. Se você treina, você vai utilizar uma dessas fontes energéticas, né? Ou aeróbico ou anaeróbico, são capazes de fornecer energia para o treino. Ou você utiliza fonte energética vindo do sistema aeróbico, ou você utiliza fonte energética vindo do sistema anaeróbico. Eles são diferentes, tá, pessoal? Então, quando você faz uma atividade aeróbica, você está fazendo em alto volume e baixa intensidade, como eu expliquei antes. Já a função anaeróbica, ela é por natureza por si só, função de baixo volume, só que de alta intensidade. Então, para você usar esse sistema energético anaeróbico, uma intensidade de média a alta deve ser levada em consideração. Você tem que estar treinando em média, principalmente em alta, para usar esse sistema anaeróbico, o sistema glicolítico, que eu vou explicar mais para frente. Quanto mais intenso é o seu treino, mais anaeróbico, mais glicolítico ele é. Então, para ser capaz de fornecer energia para o seu treinamento, deve-se haver um recrutamento das fibras musculares. E esse recrutamento das fibras musculares é o que vai demandar a necessidade energética determinante para a realização daquele treino, para a realização daquele movimento, correto? Deu para entender? Então, dependendo do seu modo de treinar, da sua intensidade que você vai colocar no seu treinamento, você vai recrutar certos tipos de fibras musculares. E é aí que vem a necessidade energética determinante para a realização daquele treino, daquele exercício.
Então, aqui, eu só fiz uma pequena introdução para vocês entenderem como funciona. E agora eu vou entrar nos tipos de fibras musculares. Nós temos, então, dois tipos de fibras musculares. Ó. Dois tipos de fibras musculares. Dois tipos nós temos. Tipo 1. Deixa eu só colocar mais para baixo. Nós temos aí a tipo 1 e tipo 2. A fibra muscular tipo 1, ela é predominantemente de fibras musculares que são resistentes à fadiga e elas não conseguem gerar tanta tensão, tanta força. Nós temos a tipo 1 e a tipo 2. Ela é usada, eu vou explicar aqui detalhadamente elas, mas elas são lentas e oxidativas, né? E nós temos a fibra muscular tipo 2. A fibra muscular tipo 2, ela recebe duas divisões. A tipo 2 é tipo 2A e a tipo 2B. Então nós temos que entender essas características das fibras musculares. Você pode até falar assim, Renan, não tem 3 tipos de fibras musculares? Sim, são 3 tipos, mas é porque a tipo 2 se divide em duas partes. Então nós temos 2 tipos de fibras musculares, que são a tipo 1 e a tipo 2, só que a tipo 2 ela subdivide em tipo 2A e tipo 2B. E entender as características das fibras musculares é extremamente importante. E você precisa entender esse conceito aqui, que eu vou explicar, para na hora de compreender, na hora que eu chegar na parte da testosterona. Por isso que é extremamente importante você acompanhar aqui. Então, deixa eu passar aqui a fibra muscular tipo 1. Ó, a tipo 1, elas são fibras lentas e oxidativas. E elas, a demanda metabólica desse tipo de fibra muscular, deixa eu só trocar de cor aqui, ela é predominantemente em oxigênio e ácidos graxos, né? A demanda metabólica dela, o que ela acaba utilizando de energia. Ácidos graxos aqui, pessoal, é a gordura. Então, se você quer perder gordura, se você quer perder peso aí em quantidade de gordura, é importante você fazer atividades que envolvam essas fibras musculares tipo 1, que são as fibras musculares lentas e oxidativas. Elas queimam mais calorias em gordura, porque ela utiliza como substrato energético o oxigênio e os ácidos graxos, que aí os ácidos graxos são a gordura. É por isso que quando você quer perder gordura, o seu treinador, você como treinador, você sabe que você passa aeróbico para ajudar no gasto energético, só que usando como substrato principal energético os ácidos graxos, a gordura, e não o glicogênio. Então você aumenta mais ainda o gasto das pessoas, tentando fazer com que ela utilize mais ácidos graxos. É por isso. Então, olha só, a função dos tipos de fibras musculares. E aí nós temos o tipo 2A, que o 2A, eles são fibras intermediárias. E aqui, nessas fibras intermediárias, elas são tanto rápidas quanto lentas. A fibra tipo 1 é fibra lenta. E aqui ela utiliza oxigênio. Ela utiliza oxigênio e tem a parte glicolíticas. Aqui nessa fibra muscular tipo 2A, pessoal, ela é o seguinte, ela é uma fibra muscular que ela é considerada intermediária. Por isso que é importante você ter noção e saber como você treina. Porque essa fibra tipo 2A, ela tem uma tendência a pender. Ela vai pender para o lado que está mais sendo utilizado no treinamento. Então, se você é uma pessoa que corre, faz maratonas, faz um treinamento de baixa intensidade e longa duração e utiliza mais as fibras musculares tipo 1, acompanhe aqui o raciocínio e entendimento, que aí vai fazer toda a diferença no decorrer da nossa live, dessa nossa aula. Então, aí se você utiliza esses treinos
longos de baixa intensidade, que utilizam mais as fibras musculares tipo 1, essa fibra muscular 2A vai pender mais para o lado desse tipo de atividade, que ela tem essa capacidade de intermediar, de pender para o lado que mais se utiliza. E aí você fica com mais fibras musculares favoráveis à resistência, favoráveis a fazer um treino longo, favoráveis a utilizar ácidos graxos. Isso muda um pouquinho e faz toda a diferença. Agora, se você quer ganhar massa muscular, você quer ganhar hipertrofia, que é o que eu vou falar das fibras das tipo 2B, que é o nosso próximo passo, aí se o seu treino é em alta intensidade, se o seu treino é de musculação, voltado à hipertrofia muscular, você se esforça, você tem intensidade de sobrecarga, intensidade de esforço, e quer ganhar volume muscular, você tem que acionar essas fibras musculares 2B. E aí, como a natureza do seu treino está de alta intensidade, está de força para ganhar hipertrofia muscular, esse tipo 2A vai intermediar e pender para o lado da 2B. E assim fica mais favorável você ganhar hipertrofia muscular. Porque ela tem essas duas capacidades de utilização da demanda energética, tanto a oxigênio como a glicolítica. E aí ela vai pender então para a parte glicolítica, que é o tipo 2B. Então, nós temos mais a outra subdivisão do tipo 2, como eu expliquei antes, que é a 2B. E essas fibras musculares 2B são fibras musculares rápidas, de alta tensão. E aqui ela usa predominantemente glicogênio. Então, elas são glicolíticas. Então, ela tem baixa resistência, mas ela consegue gerar muita tensão, muita força. Então, nós temos esses dois tipos de fibras musculares, onde o tipo 2 é subdividido em duas partes. Se você entender esse conceito aqui, faz já toda a diferença no seu treinamento. Então, você sabe que quando você está utilizando uma intensidade baixa, você está utilizando fibras musculares lentas e oxidativas, que usam oxigênio e ácidos graxos para queima para fornecimento de energia, onde se queima mais gordura. Se você faz treinos intensos de força, você utiliza fibras tipo 2. E aí, principalmente, se você faz muita força, muita tensão, tipo 2B, que elas são rápidas, de rápida contração. Ó, isso aqui faz a diferença, presta atenção. Ó. Rápida contração, na hora que eu for falar lá da testosterona. Rápida contração e alta tensão. E elas são altamente glicolíticas, só dependem de glicogênio. É por isso que, se você quer ganhar força, se você quer ganhar hipertrofia muscular, você quer treinar em alta intensidade, você tem que ter o consumo de carboidratos, porque eles fornecem substratos energéticos que vão fazer a diferença no treinamento, principalmente para utilizar essas fibras musculares que você quer ganhar hipertrofia, as fibras musculares glicolíticas. Entendendo esse conceito aqui, nós vamos passar então para as unidades motoras. Deixa eu explicar, porque aqui outra questão que se precisa entender são as unidades motoras. Deixa eu só separar aqui. Se você já entendeu o tipo de fibras musculares, agora você precisa entender as unidades motoras. Olha só, cada músculo possui um determinado número de unidades motoras. E o que é essas unidades motoras? É uma sinalização. Vamos colocar uma sinalização. Sai um impulso elétrico do seu axônio, né, que ele se propaga, então lá do seu sistema nervoso central, sai um impulso elétrico que ele vai percorrer e sinalizar a contração de um determinado grupo muscular, de uma determinada fibra muscular. Quem faz isso é a unidade motora. Da mesma forma que você está vendo aí que existem as fibras musculares lentas e oxidativas, que existem as fibras musculares de rápida contração, usando glicogênio muscular, da mesma forma que você está vendo aí, as fibras lentas e as fibras rápidas, as unidades motoras têm algo parecido. Tem as unidades motoras de rápida contração e as de lenta contração. Por quê? Porque é onde ela vai mandar um sinal para contrair aquele tipo de fibra muscular. Então, para contrair essas musculaturas, para contrair essas fibras musculares, precisa-se
de unidades motoras serem acionadas. Aí essa unidade motora é a sinalização que fala assim para o músculo: contrai, precisa que você gere movimento. Então vem dessa questão, dessas unidades motoras. Só que essas unidades motoras, elas respeitam uma ordem. O que é respeitar uma ordem? Ela sempre vai sinalizar uma quantidade de fibras musculares necessárias e eficientes para realizar o movimento, porque isso demanda energia. Então ela não vai ficar recrutando um monte de fibras musculares, um monte de tensão, se não há necessidade para isso. Então, para você levantar da sua cadeira e ir lá na geladeira pegar um copo de água, ela não vai acionar todas as fibras musculares que você tem, principalmente as de força, se você não vai se esforçar. Se você só vai levantar e ir até a geladeira pegar uma água. Ela só recruta aquelas fibras musculares necessárias para a realização do movimento. Entendido essa forma aí, pessoal? Então, ela sempre vai dar unidade motora, a unidade motora sempre vai mandar sinalização para as fibras musculares da mais fraca para a mais forte. Quando você faz um esforço tremendamente alto, ela vai recrutando, vai mandando sinal, a unidade motora vai mandando sinais de contração das fibras musculares, o que for suficiente e necessário para realizar aquele movimento. Então você tem que entender essa questão. E para acontecer essa ordem que eu falei para vocês aí, do mais fraco para o mais forte, que são as ativações das fibras musculares, duas formas de ativação são necessárias de entendimento, que na hora da montagem, prescrição do treino, você precisa entender, principalmente depois combinado com individualidade biológica, que faz a diferença. Então nós temos duas formas de ativação dessas unidades motoras, duas formas de ativação dessas unidades motoras para a realização da contração das fibras musculares para fazer a diferença no seu treino e para depender também do sistema energético. Então, existem duas formas. Qual é a primeira forma, Renan, de ativação? É aumento 1, deixa eu colocar aqui, aumento da sobrecarga, e 2, aumento da frequência. Acompanha aqui que agora nós vamos falar de volume e intensidade no treinamento dos estímulos. Olha só. Então, nós temos que entender que o recrutamento das unidades motoras faz a diferença na hora de contrair as fibras musculares, porque é uma mensagem que sai do seu sistema nervoso central e percorre pelo seu corpo, sai do axônio, vai até a musculatura e ele fala assim: contrai que eu preciso de movimento. Só que ele só vai mandar assim: contrai vocês aqui. Agora contrai mais, contrai todo mundo. É assim, isso que as unidades motoras faz. E existem duas formas de realizar essas ativações das unidades motoras para se chegar até a fibra muscular. A primeira dela é a mais eficiente para nós que estamos aqui, que gostamos do treinamento de alta intensidade e visamos força e hipertrofia muscular, é o aumento da sobrecarga. Então, todo mundo sabe aí que a intensidade tem uma ligação com peso, com cargas mais altas. Não é cargas absurdamente altas aí a ponto de você se machucar, não é isso. Mas é a carga alta a uma quantidade que você consegue realizar o exercício com dificuldade, mas faz o movimento de forma correta, né? Então, é a carga. Então, quando você está com uma carga alta, ele manda mais sinalização. Ele ativa mais, recruta mais essas unidades motoras, a fim de recrutar mais fibras musculares. E a outra é o aumento da frequência dos estímulos, porque, como eu falei, sempre ele vai recrutar somente o suficiente, e se for fadigando a musculatura, ele vai recrutando mais fibras musculares, a fim de continuar realizando o movimento, mas ele sempre vai da mais fraca para mais forte. Todo mundo que me acompanha aqui, você que me acompanha e vê mais eu falando sobre treinamento, eu falo treinamento de alta intensidade, então você sabe que eu gosto de treinos intensos e curtos. A minha intenção é sempre tentar fazer treinos muito intensos, com a força que eu produzi, só que num intervalo de tempo mais curto, porque aí eu deixo mais intenso também. Então eu gosto dessa forma.
Só que eu nunca falei aqui, não trago uma informação para vocês, que treinos volumosos podem não funcionar. E funcionam. Existe na literatura aí que treinos mais longos, treinos de 1 hora, meus treinos não chegam a 1 hora, tá, pessoal? Mas treinos de 1 hora, 1 hora e 10, assim, mais ou menos, trouxe efeitos hipertróficos e bons resultados para determinadas pessoas. Principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade em colocar intensidade de esforço, elas necessitam de volume maior para ganhar hipertrofia muscular. Mulheres, às vezes, são assim em determinadas partes do corpo, e é isso que eu vou trazer aqui nessa aula, por isso que eu preciso que você acompanhe. Porque a ativação dessas unidades motoras, a unidade motora vai mandar a mensagem para contrair mais fibras musculares de acordo com a frequência dos estímulos. Aí a pessoa não está lá realizando uma série, ela fadigou certas fibras musculares. Ela vai para outra série, mandando uma intensidade de esforço com uma carga média aí, pelo menos, média alta, ela vai recrutando mais unidades motoras que vai ser capaz de recrutar mais fibras musculares a fim de se gerar mais força e continuar realizando o movimento. Então, se ela não consegue chegar de uma vez nas fibras musculares mais hipertróficas, que são as tipo 2B, com o estímulo, com a frequência do estímulo aumentando um pouco o volume do treino, ela vai fadigando as resistentes e vai se chegando nas hipertróficas, que é a 2B. Então, a primeiro momento, o seu corpo tenta recrutar o mínimo possível de fibras musculares. E qual que é a primeira etapa? A primeira etapa são as lentas e oxidativas, são as tipo 1, que são as mais fracas. Aí ele vai recrutando aquelas fibras musculares, depois ele vai transmitindo para 2B. E aí, se nada der certo, ele aciona, depois da tipo 1, ele aciona 2A. E aí ele vai continuando o movimento. E se nada der certo, ele aciona as tipo 2B, que demandam muito mais energia. Por isso que ele tenta evitar. O seu corpo ele sempre tem uma tendência natural a poupar e evitar o gasto de energia. Ele evita essa produção de energia alta. E aí ele sempre vai tentar gastar o mínimo possível. E aí o que ele faz? As fracas, as fibras lentas. Um detalhe que eu quero passar aqui para vocês, que todas as fibras musculares, mesmo a tipo 1, que são lentas e oxidativas, também acumulam glicogênio, que é favorável à força, né, favorável à energia, e também auxilia na hipertrofia muscular, porque elas acumulam energia. Todas as fibras musculares acumulam energia. Só que a tipo 1 menos do que a tipo 2, né? Menos ainda, bem menos ainda do que a tipo 2B. Só que quando você está numa produção de força, uma produção de energia, fazendo um movimento, quando você está em intensidade baixa, nunca vai ser recrutado todas as fibras musculares, a tipo 2A e a 2B, porque a intensidade de esforço está baixa e a intensidade de carga está baixa, né? Então, quando você faz uma intensidade de esforço alta, onde vai ser recrutada a fibra de tipo 2B, isso significa que foi sinalizada unidades motoras e ativação das fibras musculares por completo. Então, tudo que tiver abaixo das fibras musculares 2B foi recrutado e utilizado como fonte de energia para auxiliar também a produção do movimento. Então, a fibra tipo 1 entrou em contração quando a tipo 2B foi acionada. E a tipo 2A também entrou em contração quando a tipo 2B foi acionada. Porque tem muita força, tem muita tensão, precisa de usar tudo. As fibras musculares trabalham também no conceito de tudo ou nada. Elas acionam por completo para a realização do movimento. Então, esse negócio aqui está intenso. Tá? E quando eu falei dessa ativação das unidades motoras, da frequência dos estímulos, que é o aumento do volume e vai recrutando mais unidade motora, isso só acontece se você tiver numa natureza de treinamento de força, pelo menos, onde vai ter uma intensidade de sobrecarga de pelo menos média alta. Porque se você pegar uma caneta, você nunca vai conseguir colocar uma intensidade de esforço tão alta para conseguir recrutar todas as suas fibras musculares, porque aqui não tem carga. Então precisa-se de uma carga, pelo menos, né? Então não adianta você achar assim, eu vou fazer musculação bem levinho, vou colocar lá quase nada e aí eu vou fazer muito volumoso para acionar as fibras musculares tipo 2B. Isso não vai acontecer, porque não tem carga. E suas fibras musculares são bem resistentes. O corpo não vai recrutar tudo para levantar um nada, né? Uma caneta, um lápis, uma carguinha bem leve. Então, tem que entender esses conceitos. Mas essa é a explicação que eu quero falar aqui para vocês dos estímulos. Então, entendido essa parte aí da unidade motora e entendido aí essa parte das fibras musculares, eu quero trazer aqui para vocês uma imagem. A imagem, como eu falei, vinda desse livro aqui, ó, de Bosco, né? Um livro que fez a diferença para mim.
E o que eu aprendi aqui, junto com outros que eu estudo, a compilação que eu fiz, é o que criou e desenvolveu o método de treinamento caos. Você que me acompanha aí já viu eu postando caos, provoque o caos ou continue o mesmo. Então isso é o que favoreceu. E o que eu quero trazer aqui na imagem, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, que eu já deixei separado, essa imagem. Então acompanha aqui comigo para vocês entenderem. Vou dar um zoom para conseguir compreender e entender aqui, ó. Então vamos lá. Ó, tô trazendo aqui na tela. Então aqui, entendido sobre as fibras musculares e unidade motora, eu quero que vocês vejam isso aqui para entender. Ó. Aqui foi publicado no livro de Bosco, Carmelo Bosco. Está na página, trouxe até a página aqui para deixar sempre certinho. Esse autor é fenomenal, tá, gente? Eu recomendo, você que é treinador, recomendo esse livro. Adquira esse livro. Isso aqui vai te dar uma visão totalmente fantástica. Eu já conversei com profissionais que falaram assim, mas Bosco visava muita corrida, pesquisava sobre essa questão de corrida. Está na página 33, tá, pessoal? Mas, o que ele pesquisava era força muscular. Ele era um cientista fenomenal. Tudo que tiver ali naquele livro são as forças produzidas pelo músculo. E aí você vai transferir isso daí para a musculação. É extremamente importante você entender tudo ali que ele fez. Ali tem testes de agachamento, testes de supino. E é importante isso aí. Isso aqui é uma mina de ouro, isso aqui que eu vou falar para vocês. Olha só, de compreensão. Então, ele trouxe essa pesquisa aqui. E aqui está assim, ó, o grupo muscular que nós iremos falar. E aí tem a porcentagem das fibras musculares lentas, a porcentagem das fibras musculares intermediárias, que é a 2B, é 2A, e também as fibras musculares de rápida contração, que é a 2B, fibras musculares rápidas. Então, olha só, quando a gente pega aqui, ó, o adutor, olha lá, ó, o grande adutor, grande glúteo, olha o glúteo aqui, ó. O glúteo, ele é composto por 50% das fibras musculares lentas, ou seja, oxidativas. Ele é composto por 20% das fibras musculares intermediárias e ele é composto por 30% das fibras musculares rápidas, que são favoráveis à hipertrofia. Então acompanha aqui, ó, onde está a setinha. Ó. As fibras musculares rápidas são as fibras musculares favoráveis à hipertrofia. Então olha só uma observação que eu vou fazer aqui. É claro que isso daí é diferente da individualidade biológica da pessoa e do domínio de contração muscular que ela consegue empregar no treinamento. Mas a base, a média, é isso aqui que eu vou passar para vocês. Mas pode mudar de indivíduo para indivíduo. Pode mudar dependendo da relação de hormônios, onde nós vamos falar também depois da testosterona. E pode mudar da dificuldade de intensidade de esforço do treino que o indivíduo faz na hora de treinar, para recrutar mais fibras musculares. Entendeu? E também tem o volume natural da pessoa. Tem pessoas que já nascem e vão desenvolvendo sem treinar, já tem um bom volume muscular, porque isso é a individualidade biológica da pessoa. Mesmo assim, só que esse aqui que eu vou passar é a base. Ou seja, para a pessoa, mesmo que ela já tenha uma tendência natural ser grande, porque ela foi muito hipertrófica pela individualidade da pessoa, ela tem que ter uma natureza do treino correta, uma forma de treino correta, porque mesmo assim, às vezes, o treinamento dela pode ser um grande diferencial para ela continuar evoluindo, para ela continuar hipertrofiando aquilo que já é por si só natural para ela grande. Ou seja, as mulheres que já têm uma natureza de ter o glúteo grande, ela tem que treinar em alta intensidade mesmo assim para continuar hipertrofiando. Ela já veio com uma característica bacana que ela tem glúteo, ela tem volume muscular no glúteo. Só que ela precisa treinar intenso para continuar ganhando mais hipertrofia, porque cerca de 30% daquele glúteo dela são favoráveis à hipertrofia muscular, né? Mesmo ela já sendo geneticamente tendo essa vantagem de glúteo mais hipertrofiada, só que ela precisa treinar de forma correta para continuar evoluindo. Agora, aquela pessoa que não tem glúteo, mesmo assim, ela tem que se esforçar bem para ganhar glúteo, só que ela já não tem essa individualidade aí tão já volumosa. Aí ela vai ter que se esforçar para conseguir ganhar o volume. Só que aí, olha só o que tá. 30% dessas fibras musculares são favoráveis à hipertrofia. Já 50% dessas fibras musculares são resistentes, elas não são tão favoráveis à hipertrofia. Como eu falei antes,
todas as fibras musculares recebem hipertrofia, todas as fibras musculares podem acumular glicogênio. Só que essas lentas são bem menos, porque a demanda metabólica que ela vai fornecer energia é de oxigênio e ácidos graxos, gordura, né? Então, se você erra no treino, faz toda a diferença. Porque olha só, 20% são intermediárias. Lembra que eu falei que vai pender para o lado? Então, se você é mulher, se você vai treinar a mulher, e aí se você errar no treino dela envolvendo o glúteo, onde você vai acionar muitas fibras musculares lentas, essas fibras musculares intermediárias pode pender para cá. E aí você vai ficar somente com cerca de 70% das fibras musculares não favoráveis à hipertrofia. Aí o glúteo não cresce. E aí somente 30, fica 70 contra 30 para ganhar hipertrofia. Olha só que coisa. Então, se você vai lá, eu quero ganhar glúteo, e faz um monte de exercício de glúteo, faz um monte de exercício isolado para glúteo, não funciona. No momento você acha que, no comecinho você acha que vai funcionar porque tá queimando, tá pegando, mas aí você vai ver ao longo do tempo não cresceu nada. Por quê? Porque não foi acionado uma forma de fibras musculares lentas que não são favoráveis à produção de força ao extremo e hipertrofia muscular. Agora você tem que pender para cá, ó. Quando você faz um treino voltado à alta intensidade, utiliza essas fibras musculares do glúteo que são favoráveis à hipertrofia, você faz pela intermediária pender para cá. E aí você empata o jogo, fica 50-50. Por isso que é difícil. Mesmo que se você usar o máximo, você ainda não ganha, não consegue superar as fibras musculares do grande glúteo que são mais resistentes. Mas é possível hipertrofiar, é claro, né, pessoal? Mas olha só, aí você faz pender, só que aí você fica com 50% das fibras musculares favoráveis a ganhar volume, a ganhar hipertrofia muscular. Entendeu? Por que que é difícil? Se você pega aqui, ó, o vasto aqui é o intermediário, o vasto medial. Então você vem aqui nos treinos de coxa, ó. Muitos homens têm dificuldade em ganhar hipertrofia no treino de perna. A gente sabe disso. Mulher tem uma facilidade até que maior. Só que quando você vem aqui nos treinos, aqui, ó, no vasto, tal, no intermédio, ó, 50% é fibras musculares de fibras de contração lenta, resistentes à fadiga. E somente 35% favoráveis à hipertrofia. Isso demanda de indivíduo para indivíduo, mas funciona assim. Mas olha só, como a perna é muito forte e a perna, porque ela tem bastante grupos musculares e ela é o maior grupo muscular do nosso corpo humano, né, as pernas, e aí ela tem maior quantidade de fibras musculares resistentes, porque ela faz a gente caminhar para lá e para cá e nos tolera o dia inteiro, então precisa ter fibras musculares mais resistentes. Você tem que passar dessa barreira aqui de resistência. E para passar essa barreira de resistência, para depois conseguir chegar nas fibras musculares de força, que produzem força, né, tensão. Então, como as fibras musculares da coxa ela é muito forte, muito alta e tem muitos grupos musculares, às vezes aqui você precisa de um tempo maior de treino, ou seja, repetições um pouco mais altas. E aí você vai ter que quebrar essa barreira de resistência para conseguir chegar lá. Quando eu entendi esse conceito aqui, fez a diferença nos meus treinos de perna. Eu aumentei um pouco as repetições, isso não quer dizer que vai chegar a 100 repetições, mas é um pouco maior do que o superior, porque eu preciso quebrar a barreira da resistência dessas fibras musculares a fim de recrutar as fibras musculares de contração rápida, que é a menor porcentagem. Lembra que eu falei das unidades motoras? Que ela vai seguindo uma ordem da mais fraca para mais forte? Então, quando eu estou realizando com uma carga alta, que me permite fazer cerca de 20 repetições, 15 repetições na coxa, eu estou tentando quebrar a resistência das fibras musculares lentas e aí recrutando as fibras musculares rápidas. E isso é por tempo, a gente consegue isso também por tempo, porque na perna treinar com altas cargas extremamente altas nas costas, né, é arriscado, porque perna é muito forte, E por que então os homens têm mais dificuldade de recrutar, de ganhar hipertrofia nas coxas? É justamente por isso. Tentando quebrar essa barreira da resistência, a dor, a fadiga, queimação. Homens não são tão tolerantes a essa queimação. E aí ele não faz. Agora, a mulher ganha mais perna porque a mulher se sente mais fácil
a tolerar essa dor, a conseguir quebrar essas fadigas. A mulher ela é mais resistente do que o homem. O homem pode ser mais forte, né? Mas a mulher ela é mais resistente. E aí eu vou explicar um pouco esse conceito de força, mas a mulher, assim, ela também tem muita força, tá? Ao contrário do que se pensa, ela também tem muita força. Mas olha só, a mulher ela é mais resistente. Então, quando você coloca nos treinos de perna que são predominantemente fibras musculares de contração lenta, as mulheres conseguem passar essa resistência e quebrar essa fadiga com mais facilidade. Aí ela vai fazendo, ela tolera até mais volume de treino, mais séries, mais tempo de repetições. E aí ela vai quebrando, vai passando as unidades motoras da mais fraca para as mais fortes e chega nas hipertróficas. Aí ela ganha mais volume. O homem tem muita dificuldade de fazer isso, de passar dessa barreira. Quando eu coloco os homens para treinar lá em alta intensidade, e aí a gente vai fazer o treino de perna, aí eu coloco mais repetições a fim de acontecer isso daí, eles passam até mal, porque eles não conseguem, tem muito mais dificuldade de passar essa barreira da resistência. Mulher, nessas repetições mais altas e quebrar essa barreira da resistência, elas suportam com mais facilidade do que os homens. Mas quando eu entendi esse conceito, fez toda a diferença. Eu sempre tive a perna fina, minha perna não hipertrofiava, e eu tenho a prova social aí que vocês viram como minha perna ficou bem definida, volumosa, e como eu consegui quebrar isso. Quando eu entendi esse conceito das unidades motoras, das mais fracas para as mais fortes. E aí eu consegui fazer, eu faço uma série lá de 20 com cargas altas, 60, 65 quilos cada lado no rack. E aí eu faço cerca de 20, 22, até a falha muscular, repetições, porque aí eu chego na falha para recrutar o máximo das fibras musculares de contração rápida, porque eu utilizo a tensão, eu deixo mais volumoso o treino, mas até a fadiga, em torno aí de 20 repetições. E aí eu quebro essa resistência das fibras musculares lentas e eu vou recrutando as fibras musculares de contração rápida. E aí, como as fibras musculares lentas já foi vencidas, já foi fadigadas, as minhas próximas séries são com cargas um pouco mais pesadas, cerca de 70 ou 75 cada lado num rack, eu estou dando um exemplo. E aí eu faço com repetições mais baixas, porque eu já estou chegando, já cheguei já nas contrações de fibras musculares de contração rápida. Aí toda a tensão ser gerada ali vai ser produção de força e de muita tensão. E aí eu utilizo mais a contração das fibras mais hipertróficas da coxa. Por isso que eu ganhei hipertrofia muscular, como eu mostrei em algumas fotos aí na evolução. E é assim que também o Marcelo vem ganhando mais volume. Então o Marcelo já era favorável a ganhar hipertrofia muscular nas coxas. Aí quando a gente fez esse conceito, a coxa dele começou a crescer bastante até, mais ainda. Por quê? Porque entendeu esse conceito das fibras musculares, quebrando a resistência e chegando até as fibras musculares de contração rápida. Agora, se você pega aqui, ó, geralmente, vamos voltar aqui para os homens, porque os homens eles têm uma tendência mais fácil de ganhar a parte superior, a gente sabe disso, correto? Então aí você coloca aqui, ó, nos homens, a gente pega aqui ó, o grande peitoral, o tríceps, olha só o tríceps. Muitos homens têm muita facilidade de ganhar o tríceps. Por quê? E vamos acompanhando aqui os raciocínios, pessoal, que na hora que eu falar da testosterona, que é a nossa próxima parte, vocês vão entender esse conceito aqui junto com as fibras musculares. Então aí se você pega o tríceps aqui, ó, olha só o tríceps, ó, ele tem 33% somente das fibras musculares existentes, que é onde empurra. O peitoral também, ó, 42%. Fibras intermediárias, praticamente nulo, não tem. Ou você vai favorecer o treino a ganhar hipertrofia ou não. Ou você tende para as fibras lentas ou você tende para as fibras rápidas. E aí a maior porcentagem aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, são as fibras musculares de contração rápidas, favoráveis à hipertrofia. Olha só o tríceps aqui, ó. 67%. Aí que tá. Então agora você vai saber por que que homens gostam mais de treinar superior, tem mais facilidade em treinar peito. Eles treinam peito com muita facilidade. Pode ver nas academias lá que os homens só se preocupam em treinar peitoral. Peito, tríceps, bíceps, né? Por quê? Porque a maior predominância desses grupos musculares são as fibras de contração rápida. Aí eles vão lá, colocam a carga e tensão, responde. Eles conseguem colocar a carga e conseguem recrutar as fibras musculares que geram essa tensão, que geram esse poder de força, que conseguem
colocar a carga mais rápido e mais fácil, porque a porcentagem das fibras musculares rentes são poucas e vão ser quebradas essa barreira com facilidade. Diferente da perna, que para acionar aquelas fibras musculares de contração rápida, tem que ter mais repetições, tem que quebrar mais essa resistência, precisaria de um tempo um pouco maior. Né? Agora aqui no tríceps não, no peito não. E qualquer coisinha que ele faz já vai quebrar isso aí, ele vai conseguir utilizar muita produção de força, utilizando as fibras musculares glicolíticas, que produzem força e são favoráveis à hipertrofia. E como aqui a porcentagem dessas fibras musculares favoráveis à hipertrofia é numa quantidade maior, eles acionaram ela, logo então já se começa uma maior predominância da hipertrofia muscular. E logo os homens vê o peitoral já ganhando volume, o tríceps ganhando volume, diferente da perna, que as fibras musculares são mais baixas. As fibras musculares responsáveis por hipertrofia muscular, que dão mais volume muscular, são mais baixas. Aí ele treina e não vê o resultado. Aí qualquer coisa que o homem faz no peito e faz no tríceps, ele já vê, porque tem mais fibras musculares a hipertrofia. Então é por isso que acontece. Aí os homens acabam vendo resultado, que está ganhando hipertrofia no peito, ele faz mais, ele quer fazer mais, ele quer só treinar peito. Então é por isso. Olha aqui o sólio, que é a dificuldade da maioria das pessoas treinarem sólio. Olha só, 75% são resistentes. Além de ter 75% das fibras musculares resistentes, 15% é intermediária, que podem pender ainda para se tornar resistente se você fizer um treino errado. E só 10% é favorável à hipertrofia. Imagina para quebrar a barreira da intensidade disso. É por isso que Mike Mentzer, Arthur Jones, alguns outros autores do treinamento de alta intensidade falam que quando você treinar muito intenso perna, você não precisa ir lá e fazer muita coisa de panturrilha. Né? Quando você treina muito intenso as suas coxas, você não precisa ir lá e fazer a perna, que é a panturrilha. Por quê? Porque você pode errar. E aí, na hora de fazer contrações da sua panturrilha, ela pender para as resistentes. E aí fica mais difícil ainda de fazer hipertrofia muscular. Porque como você gerou muita tensão nas coxas, aí a panturrilha foi o sólio, o gastrocnêmio, tudo. Tem o gastrocnêmio aqui também. Tudo ele foi gerado muita tensão também na produção de força. E as fibras musculares de contração rápida também foi acionado. Aí você tem que tomar cuidado no seu treino de panturrilha, que às vezes você vai lá e coloca o treino de panturrilha e começa a acionar muitas fibras musculares de contração lenta, resistente. A intermediária pende para a resistente, fica mais difícil ainda ganhar hipertrofia. Nos treinos que eu fiz aí, que eu mostrei os resultados, fiz a prova social, que eu acabei mostrando para vocês, eu treinei pouco panturrilha de forma individualizada. E ela ganhou mais de 1 centímetro, 1,5 cm em uma e 1,2 cm na outra, se eu não me engano. Só que eu poupei elas de ficar estimulando muitas fibras musculares que não são favoráveis à hipertrofia. Eu fiz o máximo possível somente para atingir essas fibras musculares hipertróficas, né? Que é uma quantidade menor. Então, entender esses conceitos aqui faz toda a diferença. Aqui tem os gêmeos, ou também o glúteo médio também é a mesma proporção do que o grande glúteo. Aqui tem tudo, ó. Vocês podem ver aí, ó, puxando aqui, vasto lateral, né? O tibial. Então, devido a essas questões que eu vim passando aqui para vocês, que agora você sabe por que os homens conseguem hipertrofiar mais rapidamente a parte superior e a inferior ela tem dificuldade. E também como aqui, ó, nas mulheres, elas têm mais dificuldade em hipertrofiar a parte superior, por quê? Porque as fibras musculares resistentes é em menor quantidade e ela precisaria de mais tensão para hipertrofiar a parte superior. Tem mulheres que hipertrofiam a parte superior? Tem, com muita facilidade? Tem sim. E elas conseguem ganhar volume muscular? Sim, as mulheres conseguem ganhar volume muscular na parte superior. Só que ela precisa gerar muito mais tensão. E às vezes, a maioria das mulheres não conseguem ter domínio de contração da musculatura, onde vai acionar unidades motoras. E aí ela vai gerar mais tensão. Elas têm um pouco de dificuldade nisso, as mulheres, por causa da taxa hormonal, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Então vamos por aqui, ó, no grande peitoral. É predominantemente, ou tríceps. Mulheres querem ter tríceps, mas tem muita dificuldade no tríceps. Por quê? Porque o tríceps, ó, é 67% das fibras musculares de contração rápida. E as mulheres, elas não têm força explosiva, que é o que nós vamos falar de testosterona daqui a pouco. Elas têm essa dificuldade.
Porque as fibras musculares resistentes delas também, ó, são poucas, e as mulheres têm muita facilidade em quebrar a resistência, em fazer o treinamento mais longo, né? Para chegar na hipertrofia muscular nas fibras musculares que são predominantemente na geração de tensão e força. Só que elas não têm muita testosterona, que é o assunto que nós vamos entrar agora. Então, deixa eu falar aqui agora da função da testosterona e a diferença que ela faz em tudo isso aqui que eu vim explicar para vocês. Se vocês entenderam tudo isso daqui, agora nós chegamos numa parte que muita gente queria saber, que é a relação da testosterona com tudo isso daqui. Então, ó, acompanhe o raciocínio aqui, que nós estamos chegando na última parte dessa nossa live, e agora eu vou falar da função da testosterona. Então, função da testosterona. Então, pessoal, vocês viram aí que cada grupo muscular tem uma predominância de certos tipos de fibras musculares. Fazer isso, entender isso daí, é totalmente necessário na hora da prescrição e da montagem do treinamento. E entender também outros aspectos do indivíduo. Quem tiver pergunta pode perguntar depois aí, deixa a pergunta na caixinha de pergunta, que logo no final da nossa live eu vou estar respondendo. Então aqui nós vamos falar agora da função da testosterona. Então, ó, qual que é a função da testosterona? Muitas pessoas... A testosterona tem diversas funções, tá? Mas aqui no nosso mundo aqui da hipertrofia muscular, do ganho de força, do treinamento de musculação, a maioria das pessoas pensam que ela tem a função predominantemente em ganhar hipertrofia muscular. E esse ficou um conceito. Eu quero ganhar hipertrofia muscular, tomar testosterona e seus derivados, né? Então, só uma observação que eu vou fazer aqui. Eu não sou médico, eu não sou de falar muito dos esteroides, das drogas e tal. Essa não é minha área, eu só estou trazendo alguns conceitos que vão favorecer e combinar de fácil entendimento, se assimilar com os conteúdos que eu trouxe acima, de hipertrofia muscular relacionado às fibras musculares e às unidades motoras, e é um hormônio natural do nosso corpo. Só que olha só, é erroneamente dito por Boscos, né, que a testosterona tem como principal função a hipertrofia muscular, que ela não tem isso como a principal função gerar hipertrofia. Ela acontece, sim, mas não é somente isso. A principal função da testosterona é a predominância na velocidade de contração, de movimento. Então eu vou colocar aqui, ó, é a predominância a predominância na velocidade de contração, na velocidade de movimento. É isso que é a principal função da testosterona. E como que Bosco fez essas observações para chegar nisso daqui e tentar comprovar algo relacionado à testosterona com isso? Sabe o que o Bosco fez? Ele queria saber certos detalhes, né? Olha só, homens e mulheres quando estão em desenvolvimento. Então, ficou caracterizado, sempre foi, né, que a testosterona tinha uma ligação muito forte na força, produção de força, os homens, até hoje é escrito isso daí, e também na hipertrofia muscular. Só que Boscos viu alguns detalhes isso daí que não se encaixava. Por isso que ele fala que é erroneamente dado a predominância dessas funções, porque não é isso, e sim na velocidade de contração. Quando nós pegamos crianças, homens e mulheres na puberdade se desenvolvendo, até um certo ponto, se você coloca eles para correr ou fazer movimentos de força, principalmente a corrida, eles vão caminhando junto.
Chega uma hora que a predominância da testosterona começa a ficar mais efetiva nos homens, nos meninos, do que nas meninas. Começa a ter uma alteração hormonal. E o que acontece nesse ponto? Os homens, de repente, ganham muito mais velocidade do que as mulheres. Eles começam a se tornar mais velozes. E se você coloca eles numa corrida, os homens eles estão na frente, eles fazem com muito mais facilidade os movimentos. E isso se dá pela testosterona ter sido elevada. E o que aconteceu aí que o Boscos visa? Era o recrutamento das fibras musculares, a força explosiva. Então o homem tinha a capacidade de recrutar as fibras musculares com mais facilidade. E aqui são as fibras musculares responsivas pela explosão, fibras de contração rápida, e alavancar para frente. Então eles conseguiam ter mais facilidade nessa força explosiva. Por isso que ele falava que a predominância na velocidade de contração. Ela recrutava com mais rapidez e jogava essa liberação de força, essa liberação de energia. E os homens começaram a se tornar mais rápidos, mais agressivos. É por isso que a testosterona tem uma ligação com a agressividade. No mundo animal, ou até mesmo no nosso, quem tem mais testosterona tem geralmente mais agressividade. E essa mais agressividade, ela é relacionada à maior velocidade da contração muscular, principalmente em força de ataque. Quando tem combate entre os animais ou combate mesmo em homens, você pode perceber que aqueles que têm a velocidade de contração para desenvolver golpes ou ataques mais rápidos e mais velozes e mais ferozes têm maior potência. E isso faz com que se gere mais força também. E geralmente são as pessoas ou os animais que mais ganham, né? Porque eles têm mais testosterona, que melhora a velocidade da contração da musculatura. É isso então que Bosco veio ver diferenciado, que ele veio tentar comprovar aí. E isso faz a diferença. Quando você entende isso, você sabe. Pode perceber que você que é treinador, você que treina, acompanha as pessoas, você sabe que quando vai realizar um movimento de tríceps ou de peito, o homem tem aquela capacidade de gerar explosão. Gera explosão e realiza o movimento. Por quê? Tem maior testosterona. Aí você coloca a mulher, ela tem essa dificuldade de domínio da contração muscular e essa dificuldade da recrutação das unidades motoras que fazem essa potência acontecer, que recruta as fibras musculares. E o homem tem uma facilidade maior. Então você pode ver que o homem ali que predomina essas fibras musculares tipo 2B tem essa facilidade. A mulher, ela vai treinar e aí ela fala assim, nossa, vai fazer superior, principalmente superior, que tem, estou dando exemplo do superior, porque o superior tem as fibras musculares lentas com menor quantidade, mais quantidade de fibras musculares 2B. Aí ela vai fazer o superior, ela fala assim, nossa, eu tenho uma dificuldade, parece que não tem explosão, parece que não vai, mas não vai porque geralmente ela tem uma testosterona mais baixa. Aquelas mulheres que têm a testosterona mais alta, elas conseguem fazer essa explosão. Aí pode perceber, você que é treinador, ou você que já tomou derivados da testosterona, ou própria testosterona, oxandrolona, qualquer outra coisa, quando você começa a tomar esses derivados da testosterona, que são certos hormônios usados na parte esportiva, geralmente o que acontece com a mulher? É uma simulação da testosterona, ou própria testosterona que ela está tomando. O que acontece com ela? Ela ganha poder de contração, ela ganha essa explosão. Então aí a mulher vai fazer parte superior, ela consegue ter uma melhor velocidade de contração, ela ganha essa parte explosiva, que é o que recruta as fibras musculares tipo 2, tipo 2B principalmente. E aí fica mais favorável à hipertrofia. Então olha só, ela usou uma testosterona, ou o homem começa a fazer o uso desses recursos ergogênicos aí, como a testosterona, eles ganham muito mais poder de contração. É por isso que aí os homens começam a fazer o uso de testosterona, desses hormônios, fica mais bitolado ainda em treinar o peito. Porque o que antes era bom para ele, agora se tornou melhor ainda, né? Porque a força explosiva, ela está ligada à porcentagem das fibras musculares que o indivíduo possui. Então aí o homem vai lá e tem essas fibras musculares de contração rápida mais favoráveis à hipertrofia no peitoral, no tríceps, no bíceps aí ele começa a fazer o uso dos hormônios, eles vão lá e tem mais facilidade ainda em contrair aquelas fibras musculares, favorece mais ainda a hipertrofia.
Aí que ele ganha volume mesmo, no peitoral. Aí ele fica doido, fica até paranoico. Toda hora se olha no espelho na contração do peitoral lá para ver evoluindo. Porque agora ele tem um hormônio que favorece mais a contração dessas fibras musculares 2B, porque elas melhoram a capacidade de força explosiva. E essa velocidade de força explosiva tem predominantemente mais afinidade para tipo de fibra 2B. Ó, por isso que era importante você entender lá, desde o início, como funcionam as fibras musculares. A tipo 1, tipo 2, tipo 2B. É isso que acontece. Eu fiz umas anotações aqui para vocês sobre isso daí, do que eu iria falar sobre a testosterona, que é o meu relatório que eu faço aqui dos conteúdos. Então, ó, a força explosiva está ligada à porcentagem de fibras musculares que o indivíduo possui. A testosterona, mais do que uma substância anabólica, poderia causar drástica potencialização do sistema nervoso, além de favorecer a fenotipação das fibras rápidas para um perfil glicolítico mais acentuado. Aqui é o que está. Eu vou escrever isso aqui no novo bloco de notas para gente, ó. A testosterona, isso está no livro de Bosco, tá, pessoal? Ela é mais do que uma substância, mais que uma substância anabólica. Ela poderia causar drástica potenciação do sistema nervoso, além de favorecer a fenotipação das fibras rápidas para um perfil glicolítico. Boscos. Ó, isso aqui é de Bosco. Por isso que é importante. Eu falo que é tremendamente importante você ler o livro de Bosco, tá, pessoal? Tá publicado. Eu mostrei o livro para vocês aí, tá ok? Olha só o que ele acaba ensinando, o que ele fala. Mais do que uma substância anabólica, poderia causar drástica potenciação do sistema nervoso, além de favorecer a fenotipização das fibras musculares rápidas para um perfil mais glicolítico, um perfil glicolítico mais acentuado. Então, olha só, você que gosta dessas partes de hormônio, que gosta da testosterona, que gosta dessas questões de esteroide, você sabe que quando você está utilizando hormônio, quando o atleta está utilizando hormônio, fica mais favorável dele acumular glicogênio muscular, recruta mais glicogênio para a musculatura. Por quê? Porque essa testosterona tem uma capacidade maior de recrutar unidades motoras. Olha só, ela causa uma mudança no sistema nervoso central. Ela potencializa o sistema nervoso central ao recrutar unidades motoras de rápida contração. E o que essas unidades motoras de rápida contração faz? Recruta mais fibras musculares de contração rápida. E o que essas fibras musculares de contração rápida utilizam em sistema energético? Qual que é a demanda metabólica para esse sistema energético? Glicogênio muscular. Então aí, quando você faz o uso da testosterona, ou as mulheres, os homens, enfim, vai recrutar mais glicogênio muscular, vai recrutar mais unidades motoras que fazem a recrutação das fibras musculares 2B. Por isso que os homens ganham mais potência, ganham mais velocidade de contração quando faz o uso. Olha só o que eu vim trazer aqui para vocês nessa live. Por isso que eu falei para vocês, acompanha desde lá do início o que vai estar passando.
das fibras musculares, dos tipos de fibras musculares, das unidades motoras. Mostrei os grupos musculares aqui. É por isso que quando o homem faz uso da testosterona, favorece muito mais o volume da parte superior do tronco. Por quê? Porque tem maior predominância das fibras musculares de contração rápida. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês faz toda a diferença, vai te mudar a sua vida de como vê o treinamento. Você que é treinador, presta atenção no que eu estou falando aqui, porque vai mudar como você vai prescrever o treinamento. E aí, você vai, por isso, vou ganhar mais potência. E eu também passei como você vai quebrar a resistência das fibras musculares lá no treino de perna, para evoluir mais a perna. Por isso que lá tem que ter mais volume, às vezes mais repetições. E olha só que fato interessante, quando você utiliza a testosterona, você consegue ativar mais o seu sistema nervoso central para contrair mais unidades motoras. Então, sua capacidade de contração muscular, o domínio da sua musculatura, das fibras musculares, aumenta. Aqueles homens que têm maior predominância da testosterona têm essa facilidade de contrair. Mas quando se utiliza essa questão da testosterona, tudo isso daí acaba aumentando. Porque o que é a principal função dela, então, de acordo com o Bosco, é a predominância da velocidade de contração, aonde você consegue recrutar as fibras musculares de contração rápida. E olha só que coisa interessante que ele fala aqui também. Favorece a fenotipização das fibras musculares rápidas. O que isso quer dizer, Renan? Lá em cima eu não expliquei para vocês os tipos das fibras musculares, tipo 2A, e falei que elas são intermediárias e mostrei ali no quadro. Olha lá, vamos voltar lá no quadro lá rapidinho. Aqui no quadro, ó, né? Então aí nós temos aqui, ó, as fibras musculares intermediárias. Olha o que favorece. As intermediárias estão aqui no treino de perna, no treino de parte superior, né? Que tem algumas que tem essas intermediárias. Geralmente parte superior tem menos. Mas olha só, quando você coloca o hormônio ou tem aumento da testosterona aí no seu corpo, e aí você consegue ter uma melhor fenotipização das fibras musculares. O que isso quer dizer? Você treina em alta intensidade, com cargas ajustadas, treina da maneira certa, favorecendo o que a hipertrofia, a testosterona faz, que é a potência, aumento da força, da impotência, aumenta das explosões, da contração rápida. Aí você vai ter mais facilidade de transferir essas fibras musculares intermediárias para as fibras musculares 2B de contração rápida. E isso vai favorecer mais ainda a hipertrofia. E aí, se você treinar de forma correta, principalmente em perna, você pega lá a perna dos homens, cadê o vasto lateral? Aqui, ó. Você vai pegar aqui o vasto lateral, o reto femoral, tá vendo aqui, ó? Aí, com a testosterona treinada de forma correta, você transfere essas fibras musculares de intermediárias para mais glicolíticas, porque a testosterona tem uma função de absorver glicogênio e para utilizar mais força, para utilizar glicogênio durante um movimento. E aí você transfere essas fibras musculares aqui em mais hipertróficas de contração rápida, aí você supera até as fibras musculares resistentes, que são as fibras musculares lentas. Ou seja, aqui no vasto lateral, ó, de 35, se recebe essas fibras musculares intermediárias aqui, você acaba passando essas de 45% das fibras musculares de contração lenta. Olha só a diferença que essa informação vai trazer para você na hora de você entender se a pessoa se você acompanha atleta ou não, se faz uso ou não. Aí você deixa o treino mais intenso e agora você sabe porque que ele responde de forma melhor até para hipertrofia. Porque a testosterona, além de favorecer a contração dessas fibras musculares mais hipertróficas com mais facilidade, ela faz a fenotipização. O que é isso? Ela pega essas fibras musculares intermediárias e transforma em características glicolíticas. A função da testosterona também é essa: pegar essas fibras musculares intermediárias e transferir uma características mais glicolíticas, onde elas vão utilizar glicogênio como principal substância energética para a produção de movimento, produção de energia, para produção de força. E se ela está utilizando mais substrato energético, ela faz mais buraco na fibra muscular.
E assim o corpo vai utilizar, vai na hora que você se alimentar, vai consumir mais o glicogênio muscular para estocar dentro daquela fibra muscular. Isso aumenta volume muscular, te dá mais hipertrofia. É isso que acontece, entendeu? Por isso que faz total diferença e a testosterona parece que ela é muito hipertrófica. A principal função dela é ganhar hipertrofia muscular, porque ela traz hipertrofia. Estou falando para vocês como que funciona essa hipertrofia. Mas ela não se preocupa em assim, ó, tomei a testosterona, vou hipertrofiar. Não é isso. Se você só tomar a testosterona, nada vai acontecer. Você não vai ganhar volume muscular, você não vai crescer, você não vai hipertrofiar. Existem muitas pessoas dentro da sala de musculação, dentro da academia, que tomam testosterona e não hipertrofia. Por quê? Porque a função principal dela, de acordo com o Boscos veio trazendo aqui pra gente, é a predominância da velocidade de contração. Ela te dá mais características agressivas para você contrair com mais facilidade as fibras musculares. Ela dá mais fenotipização das fibras musculares para deixá-las mais glicolíticas. Essas são as funções da testosterona. Aí elas vão lá e te dá mais poder de recrutar mais unidades motoras para contrair mais as fibras musculares fortes e de hipertrofia. Ou seja, ela te dá mais poder para contrair as fibras musculares glicolíticas. Só que aí você vai lá e treina de forma leve, não treina numa natureza de treinamento de alta intensidade, não coloca carga, essa testosterona não vai fazer nada por você, porque ela não vai te dar hipertrofia do nada. Você precisa treinar. Você ganha um poder de contração, você ganha um poder de velocidade de contração, recruta mais unidade motora, porque ela trabalha no sistema nervoso central recrutando mais unidade motora. Essas unidades motoras recrutam mais fibras musculares e ainda faz a fenotipização para perfil mais glicolítico. É aí que a hipertrofia acontece. Então, eu acompanho isso daí diariamente. É o meu campo de batalha. Eu vejo muita gente tomando a testosterona, homens e mulheres, e não mudam o corpo, não ganha hipertrofia. Por quê? Porque não faz as principais funções que vêm antes da hipertrofia. Agora, aquele indivíduo que toma testosterona, que dá um start mental na cabeça dele, que ele tá tomando um negócio, aí ele vai para cima dos ferros, treina pesado e faz mais potência de contração, mais esforço, e começa a aumentar as cargas, aí a hipertrofia responde, porque ele já está usando o perfil glicolítico, ele já está estimulando mais aquelas fibras musculares de contração rápida. E se ele está estimulando mais aquelas fibras musculares de contração rápida, é muito mais fácil a fenotipização, de trazer as fibras musculares intermediárias para fibras musculares de hipertrofia muscular. Então, esse é o conceito que eu vim trazer para vocês aqui na live de hoje. Ela ficou uma aula aí grande, ficou de 1h30. Eu espero que eu tenha entendido, explicado para vocês aí de fácil entendimento, né, por detalhes de como as fibras musculares funcionam, qual é a relação com a testosterona. E é por isso, olha só, que as mulheres têm essa dificuldade de contrair as fibras musculares de contração rápida, que são favoráveis à hipertrofia, porque as mulheres não têm uma quantidade alta de testosterona, então ela não consegue dar aquela força explosiva. Olha só, um detalhe, para você ver que o Bosco viu uma ligação que não era só de força entre homens e mulheres na relação da testosterona. Por quê? Porque se você faz uma característica de peso, coloca lá por faixas de pesos corporal e coloca uma mulher e um homem para treinar no leg press, porque muita gente fala assim, a mulher tem força na perna. Mas é aquilo que eu falei antes, mulher tem mais resistência, mulher tem facilidade em quebrar resistência. Como as fibras musculares da perna são predominantemente resistentes, o homem tem essa dificuldade, porque o homem não é tão resistente como a mulher. E a mulher tem essa facilidade, ela vai embora, você coloca ela ali para fazer, ela vai fazendo, ela tem essa capacidade. Mulheres toleram mais as dores, mulheres toleram mais resistente, mulheres toleram muitas coisas que homens não toleram, né? Se às vezes fica doente uma mulher e um homem, a mulher tira de letra, o homem fica resmungando. Então, quando acontece alguma coisa de dor, a mulher aguenta os dores, né? A mulher aí, geralmente, muitas dores, a mulher acaba suportando muito mais do que os homens. O homem não suporta. Então tem essa diferença. E aí as mulheres, então, nas pernas, é como ela tem uma tolerância maior à resistência, e ali são muitas fibras musculares resistentes, ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai fazendo, vai embora e chega nas fibras musculares de contração rápida e ganha hipertrofia nas pernas.
E aí, isso porque ela não tem essa potência de contração muscular dada pela testosterona. Então ela vai na questão de tempo. Por isso que mulheres têm um treino geralmente um pouco mais volumoso, principalmente da parte inferior. Já os homens, eles começam a sentir dor na hora que está fazendo perna, eles não conseguem passar da tolerância de resistência, cansar aquelas fibras musculares resistentes, que são as primeiras a serem acionadas para o movimento. Aí o homem para antes mesmo da fadiga. Ele chega, faz lá 8, 10 repetições no leg press, no agachamento, ele para porque está queimando tudo, mas ele está longe da falha. E ele não consegue quebrar aquela barreira de resistência. Ele está muito longe da falha e não consegue quebrar. E ele não ganha hipertrofia na parte inferior. Não ganha hipertrofia nas coxas, não ganha hipertrofia na perna, porque ele não consegue suportar aquela queimação, aquela dor, quebrar aquela resistência até chegar nas fibras musculares de contração rápida. Tá? Então, isso daí tem que ser entendido. E aí, quando a mulher começa a fazer o uso da testosterona, ela, além de suportar mais, passar dessa resistência do treino de perna, de aguentar mais, de tirar de letra essa parte da resistência do treino de pernas, aí, porque ela suporta a dor, tem uma tolerância para isso, logo ela já chega nas fibras musculares de contração rápida. E aí, porque melhorou a velocidade de contração, melhorou a agressividade e produção de energia dela ali na contração muscular devido à testosterona. Ela hipertrofia com mais facilidade até. E é por isso também que mulheres, quando vão treinar a parte superior, que são maior predominância das fibras musculares dependente da testosterona, dependente aí, né, desse fator hormonal, quando elas vão treinar braços, ela tem dificuldade. Parece aquilo lá, parece que não vai, parece que eu faço força, não tem força explosiva para contrair. Então é porque ela não tem tanta testosterona. Aí ela começa a fazer o uso dos derivados da testosterona, ou a testosterona mesmo, ela treina braço igual homem. Acaba treinando superior igual homem mesmo. Tem mais velocidade de contração, tem mais agressividade, contrai melhor as fibras musculares e tem mais força explosiva, né? Como eu falei aí, se você coloca lá a comparação, não é só a força, e sim a força explosiva. Tem que saber diferenciar, tá, pessoal? A força e a força explosiva. Porque na comparação de Bosco, que ele fez no treinamento de leg press com homens e mulheres da mesma faixa de peso corporal, se você coloca os dois para fazer o leg press, a força dos dois é quase que a mesma. O homem, ele não é tão mais forte assim do que a mulher. A mulher não é mais forte assim do que o homem no treino de perna. Né? Parece. Muita gente, mesmo que está começando a academia, fala: nossa, a menina ali pega um monte de peso. Mulher é mais forte no treino de perna. Mulher é mais tolerante ao treino de perna. Sim, mulher é mais tolerante, né? Mas não significa que ela é mais forte. Se você for colocar os dois ali para força, então não é muita diferença. Porque olha só, se fosse em questão de força, testosterona como função principal, o homem tem cerca de 10 vezes mais testosterona do que a mulher na produção aí endógena, no plasma sanguíneo. Tem 10 vezes mais. Só que o homem não é 10 vezes mais forte do que a mulher, principalmente quando coloca eles no treinamento eles no treinamento de perna. O homem não vai levantar 10 vezes mais peso do que a mulher. Não vai. O que um homem tem muito mais, 10 vezes mais do que a mulher, às vezes é a velocidade de contração das fibras musculares. Diferente. Tá? Então tem que entender esses conceitos também. Aí quando o homem começa a treinar a perna em alta intensidade, consegue quebrar a barreira da resistência das fibras musculares até chegar nas fibras musculares glicolíticas de 2A e 2B, aí ele ganha muito poder, aí o homem ganha muita força mesmo, principalmente força explosiva e força. Aí pode colocar peso que ele vai aguentar, porque ele conseguiu ter domínio de recrutar as unidades motoras para recrutar as fibras musculares que são mais hipertróficas, que produzem mais energia, que produzem mais força. Aí o homem ganha força. Mas até então pode colocar homem e mulher um do lado do outro, que é capaz da mulher levantar mais peso do que o homem. Então é erroneamente também dizer que a testosterona tem como uma das funções, mas tem como principal função a força, o aumento de força. E não é. É um aumento de força explosiva, de acordo com o Bosco, né? Para melhorar essa velocidade de contração, te dar mais poder de contração. Mas se fosse assim, toda vez que colocasse um homem e uma mulher para fazer perna, o homem levantaria 10 vezes mais peso do que a mulher. Isso não acontece, né? Então a gente sabe disso.
Geralmente você vai na sala de musculação, coloca um homem e uma mulher lá para treinar, é capaz da mulher levantar mais peso do que o homem. Por quê? Porque a mulher consegue ter uma resistência à tolerância para quebrar aquelas fibras musculares lentas, e o homem não tem isso. Certo, pessoal? Eu sei que tem um delay aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu vou abrir a caixinha de pergunta aqui para ver se tem. Lembrando que essa live eu já vou subir aí na plataforma, tá? Para o pessoal aí. E ela vai ficar uma semana disponível aqui no meu Instagram para você estar vendo ela, assistindo ela. Se você não assistiu tudo, você pode voltar e assistir depois. Ficou uma aula até longa aí, uma aula show de bola, bacana. Vai ficar 2 semanas no meu YouTube também. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer. Enquanto isso, eu tomo um café com uma água. Certo aí, pessoal? Alguma pergunta? Não havendo nenhuma pergunta, eu vou finalizar aqui a nossa live. Obrigado você que assistiu, obrigado você que participou. Se tiver alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida aí, você está tendo alguma dúvida depois, você que está assistindo essa live depois e tiver alguma dúvida, manda no meu direct, vai lá o Renan, tal, fala alguma coisa lá, eu vou te responder, pode mandar no particular lá, que eu te respondo, eu tô aqui para poder auxiliar, beleza? E essa live vai ficar disponível por uma semana, depois vai para a plataforma lá na área de membros com os meus alunos. Beleza, pessoal? Bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos vocês aí, e nós nos encontramos na próxima. Fiquem com Deus e até mais.